hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre abdômen agudo, tá? Um assunto, uma aula mais conceitual, buscando levar dados para que vocês, diante de um paciente com dor abdominal na unidade de pronto atendimento, ou numa unidade hospitalar, ou mesmo no consultório de vocês depois, consigam traçar uma linha de raciocínio adequada para chegar a um diagnóstico mais correto e em um menor tempo possível, trazendo benefício para o paciente, para o sistema, com menos gasto e mais efetividade de um modo geral. Falar de abdômen agudo, a gente vai estar falando basicamente de dor abdominal, é o principal sintoma. Então, vale a gente lembrar que a dor abdominal per si é a responsável pela ida de diversos pacientes à unidade de pronto atendimento. Os trabalhos mostram aí que em torno de 10%, alguns trabalhos até 15% dos atendimentos em unidade de pronto atendimento são referentes à dor abdominal que os pacientes apresentam. E as causas são as mais diversas, tá? A gente vai ter causas abdominais de dor abdominal, e dessas causas abdominais nós teremos patologias de tratamento cirúrgico e patologias de tratamento não operatório, e nós teremos causas extra-abdominais de dor abdominal, como, por exemplo, doenças pleuropulmonares, pneumonia de base, embolia pulmonar nos segmentos inferiores do pulmão, doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio de parede inferior. Se o professor Otávio ainda não disse, ele vai dizer para vocês, uma das manifestações muito presenciadas nesses casos de infarto de parede inferior é dor epigástrica, dor abdominal epigástrica e vômitos. Então, você precisa lembrar que esse quadro abdominal, aparentemente, é de origem em alguns pacientes cardiovascular. Causas musculoesqueléticas, hematoma de reto abdominal, pacientes que utilizam heparina ou que utilizam insulina, né? Na pandemia agora a gente viu muito isso, paciente que vai para casa às vezes utilizando medicamento anticoagulante injetável ou mesmo em nível hospitalar, de repente evolui com dor abdominal, com uma massa, você vai avaliar e tem um grande hematoma de parede abdominal em consequência do uso de anticoagulante, por exemplo, tá? Ou o paciente que é anticoagulado e é diabético, faz uso de insulina domiciliar e aí, numa dessas injeções, acaba, às vezes, fazendo uma injeção acidental em nível muscular e não subcutâneo e o paciente apresenta também hematomas. Então, são diversas as causas de dor abdominal nos pacientes. Diante de um paciente com dor abdominal aguda, é fundamental que a gente caracterize bem o que está acontecendo. E aí tem as características inerentes ao paciente, que a gente sempre deve ficar bastante atento, tá? E as características do quadro clínico propriamente dito. Quanto ao paciente, fundamental que a gente se atente ao sexo do paciente. Dor abdominal em mulher tem causas muito diferentes de dor abdominal em homem na mesma faixa etária, tá? Em especial, dor em andar inferior de abdômen, tá? Idade, as hipóteses diagnósticas que eu vou levantar para um adolescente são completamente diferentes, na maioria das vezes, das que eu vou levantar para um paciente idoso, tá? Hábitos sociais, etilismo, tabagismo, o paciente pratica atividade física, pratica esporte de contato, tá? Então, isso é importante que a gente, numa rápida conversa com o paciente, vá tirando o máximo de informação. Apresenta alguma comorbidade? Diabetes, insuficiência renal crônica, por exemplo. Alguns tipos de abdômen agudo estão diretamente associados com esses quadros. Paciente que tem diabetes pode ter, por exemplo, um quadro de cetoacidose diabética, uma descompensação clínica. E essa cetoacidose diabética tem como uma das manifestações dor abdominal aguda. Na insuficiência renal crônica, os quadros de uremia podem se manifestar também por dor abdominal aguda. Alguns pacientes já sabem que são portadores de aneurisma de aorta abdominal, por exemplo. Então, é importante que isso seja visto também numa rápida conversa. Já fez alguma cirurgia? O
porque dependendo do tipo de abdômen agudo, a causa mais comum vai ser, por exemplo, dor por aderências intestinais, tá? Isso leva a quadros obstrutivos ou semi-oclusivos que levam à dor abdominal. Então, perguntar para o paciente, examinar, né, a parede abdominal do paciente em busca de cicatrizes também. O uso de medicamentos. AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, o ácido acetilsalicílico em especial. Por quê? Uma das causas de dor abdominal aguda e muito intensa no pronto-socorro é a doença ulcerosa péptica perfurada, né, o abdômen agudo perfurativo por doença ulcerosa péptica. E o uso de anti-inflamatórios, AS, e a presença do Helicobacter pylori são os principais fatores desencadeantes. A presença do Helicobacter, o paciente não vai saber te relatar quase sempre, mas o uso de anti-inflamatórios, sim, ele vai saber te dizer. A história do quadro clínico atual, quer dizer, o tempo de início de sintomas, é uma dor que começou agora de fato, ou é uma dor que já vem há 2, 3 meses e hoje está um pouco pior? Tá? É uma dor que tem algum tipo de associação com outros sintomas? O paciente tem vômito, tem febre, tem náusea, tem diarreia, alguma coisa nesse sentido? O local de início da dor é o mesmo da dor no momento? Isso é muito característico na apendicite aguda, por exemplo. O paciente apresenta inicialmente uma dor epigástrica na maioria das vezes, e com o passar das horas, essa dor muda a característica e se localiza na fossa ilíaca direita, tá? É uma das características que chama a atenção. O tipo de dor é uma dor encólica, é uma dor contínua, é uma dor aguda, que a gente fala que é uma dor mais intensa, aquela dor surda. Dor surda é aquela dor de dente, vamos dizer assim. Aquela dor que normalmente não é tão intensa, mas incomoda profundamente por um período mais longo. Dor em aperto, né, típica de isquemia, por exemplo, de infarto, né, aquela sensação de aperto. A dor pulsátil, o paciente diz isso é visto, por exemplo, em cefaleia também, né, e nos aneurismos, muitas vezes o paciente consegue dizer isso também. É um quadro recorrente. Na mulher, em especial, se for recorrente, sempre perguntar se há associação com o ciclo menstrual. Uma das causas mais comuns de dor abdominal recorrente em mulher jovem é endometriose, tá? E há uma associação estreita da piora da dor com o período menstrual na mulher. E se há algum fator associado à melhora ou à piora? Importante só a gente lembrar para vocês rapidamente os tipos de dor abdominal que a gente vai ter. Existe a chamada dor visceral, tá? O que é uma dor visceral? Só antes disso, é importante vocês lembrarem que a inervação do nosso sistema digestivo, ela é basicamente pelo sistema nervoso autônomo, tá? Em sua grande maioria aí. E a inervação da parede abdominal, incluindo o peritônio parietal, ela é uma inervação somática. A inervação autônoma, ela leva a essa dor do tipo visceral. É uma dor mal localizada. Muitas vezes aquele desconforto abdominal. Então, o exemplo típico é a apendicite aguda. Tá? O apêndice está localizado na maioria dos pacientes lá na fossa ilíaca direita, mas no início do quadro, a dor é relatada na região epigástrica pela maioria dos pacientes, ou periumbilical. Por que isso acontece? Porque é uma dor inicialmente por irritação, por distensão do apêndice, do peritônio visceral, que tem uma inervação autônoma. Tá? Com o passar do tempo, esse processo inflamatório ele progride e irrita o peritônio parietal da fossa ilíaca direita, que tem uma inervação somática com a dor tipo parietal ou somática, que é aquela dor bem localizada, que o paciente consegue dizer, olha, dói aqui, ele coloca o dedo para você. No início do quadro, você pergunta, onde dói? Ele vai passar a mão na barriga e dizer, olha, dói nessa região. Então, é a dor autonômica, né, a dor visceral inicial e a dor parietal do peritônio parietal depois, tá? Parietal ou somática. E a dor referida ou irradiada? A dor em outra topografia por, entre aspas, uma confusão do sistema nervoso autônomo.
porque alguns circuitos neuronais são comuns e aí o paciente acaba, o sistema nervoso dele interpreta aquela dor como sendo de um outro local. Típico disso é o quê? O paciente, por exemplo, com cólica biliar ou com colecistite aguda, que refere uma dor escapular, que refere uma dor no dorso, tá? Por quê? Porque existem circuitos neuronais em comum, tá bom? Então, só para lembrar desses 3 tipos de dor que a gente tem aí bem caracterizadas. No exame físico, sempre observar na parte geral se o paciente tem sinais de gravidade, né, sinais de choque, sinais de sepse, se ele tem palidez cutânea e mucosa, como está a frequência cardíaca, respiratória, se esse paciente está ictérico, não está ictérico, a pressão arterial, tempo de enchimento capilar, quer dizer, você tem que fazer uma rápida avaliação global do paciente, antes de seguir para o exame abdominal propriamente dito. No exame abdominal, a gente vai ter aqueles passos que vocês têm visto aí, acredito eu, não é semiologia, né, que vocês aqui é habilidades, não é isso que chama? Isso, habilidades. Que vai ser a inspeção, quer dizer, primeiro olha, depois ausculta, e aí no exame de tato propriamente dito, primeiro percute, às vezes na percussão você já consegue identificar pontos de maior ou menor a dor. Palpação, uma palpação mais superficial, depois de uma palpação profunda. Feito tudo isso, sempre lembrar de mobilizar o paciente, de avaliar o dorso do paciente, de avaliar a região perineal do paciente, tá? É importante em determinadas situações, e se for o caso, realizar toque retal e toque vaginal. Tá? Faz parte do exame físico, tá bom? O exame físico abdominal, ele vai se estender da região mais ou menos da altura dos mamilos no homem, né, do quinto espaço intercostal ali, homem e mulher, até a região perineal. Ou seja, a região inguinal, a virilha, tem que ser exposta para que você avalie, por exemplo, se esse paciente tem alguma hérnia ou não, tá? Mas o que vem a ser, então, o abdômen agudo propriamente dito, né? A gente está falando de dor abdominal. O abdômen agudo é entendido como uma condição clínica, como o nome está dizendo, de início agudo, e que apresenta dor abdominal como principal sintoma. Esse quadro vai requerer uma atenção médica e um tratamento adequado imediato. Tratamento adequado imediato não significa cirurgia, tá? Ele pode ter, por exemplo, uma pancreatite aguda, e a pancreatite aguda não terá o tratamento cirúrgico no seu primeiro momento como opção. Então, vai depender do tipo de doença, se o tratamento dele será cirúrgico ou se será um tratamento não operatório. Quanto às causas do abdômen agudo, a gente, como disse no início, pode ter causas abdominais, e dentro das causas abdominais, olha a quantidade de diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. Então, nós podemos ter aí causas gastrointestinais, causas hepatobilipancreáticas, causas peritoneais, urológicas, retroperitoneais, aneurismas aí, por exemplo, causas ginecológicas, tá? E a dor relacionada à parede abdominal propriamente dito, tá? Para cada um desses segmentos, diversas doenças que podem representar diagnóstico diferencial. É interessante a gente saber também que, a depender da localização da dor, a gente vai ter doenças que são mais prevalentes ali, que você vai ter como diagnóstico. Então, por exemplo, no quadrante superior, doenças relacionadas ao fígado e às vias biliares, tá? Quadrante superior direito. No quadrante superior esquerdo, lembrar do infarto agudo do miocárdio, de doença ulcerosa péptica, tá? Às vezes de uma pielonefrite à esquerda, algo nesse sentido também. Quadrante inferior direito, todo mundo lembra da apendicite, né? É o mais comum, tá? Nessa localização. Mas lembrar de causas ginecológicas na mulher também, por exemplo, que é um diagnóstico diferencial bastante importante. Quadrante inferior esquerdo vai variar muito com a idade, né? Causas ginecológicas em mulheres jovens, diverticulite aguda em pacientes acima de 40 anos, embora haja exceção,
é um paciente que acompanha comigo no consultório que já teve alguns episódios de diverticulite aguda, ele tem acho que 30 anos, tem doença diverticular já e já fez vários episódios de diverticulite aguda. E dor difusa, aí pode ser um quadro desde uma isquemia, uma peritonite bacteriana espontânea ou outras causas, tá? Causas extra-abdominais, causas torácicas, então, infarto causa dor epigástrica, pneumonia pode causar dor em andar superior de abdômen, infarto ou embolia pulmonar, pneumotórax pode dar dor abdominal, pericardite, tá? Se em algum momento vocês presenciarem algum paciente com pericardite, em geral ele refere uma dor epigástrica muito intensa que melhora com uma posição que a gente chama de prece maometana, né? Aquele paciente que fica curvado sobre o próprio abdômen, tá? Mas lembra uma dor epigástrica na transição tóraco-abdominal ali. Causas hematológicas, a depender do local onde vocês forem trabalhar depois, anemia falciforme é uma doença muito prevalente. Por exemplo, eu venho do Espírito Santo e lá no meu internato, a enfermaria de pediatria sempre tinha vários pacientes internados com crise falcêmica, tá? Então, tem uma quantidade bastante grande de anemia falciforme e diversas crianças internadas com dor abdominal por crise de falcização. Isso gera um quadro intenso de dor que predomina no abdômen. Leucemia pode ser uma causa de dor abdominal aguda em jovens, de vez em quando a gente se surpreende, paciente interna com uma dor abdominal, uma leucocitose, aí você vai investigando e acaba chegando a um diagnóstico de leucemia, tá? Dor neurológica, herpes zoster, todos vocês em algum momento vão chegar no pronto-socorro, o paciente relatando que tem uma dor intensa. Quando você vai examinar o paciente, você vê lá aquele dermátomo com lesões cutâneas características de herpes zoster. Dói muito, de fato, e às vezes o paciente nem observou que já surgiu uma ou outra bolhazinha e que ela segue o dermátomo ali certinho. Tá? Compressão radicular, eu trabalho no meu consultório dentro de uma clínica ortopédica, que tem especialistas em coluna, por exemplo. Então, tem diversos pacientes que ficam indo comigo e indo com um médico de coluna. Por quê? Porque compressão radicular dá dor abdominal também em alguns pacientes, a depender do nível de compressão que ele tem. Causas metabólicas, tá? Cetoacidose diabética e uremia são as duas principais, mas existem outras. Intoxicação, tá? Alguns narcóticos, aí, algumas substâncias que os pacientes utilizam, às vezes da dor abdominal, tá? Na crise de abstinência, alguns pacientes referem dor abdominal, picada por alguns insetos, cobra, escorpião, pode dar dor abdominal, pode dar pancreatite, inclusive, e isso ser a causa da dor abdominal. E algumas causas mais complexas de se entender, como, por exemplo, fibromialgia. Tá? Fibromialgia, o paciente refere dor em diversos locais e há necessidade de algum médico experiente, especialista nisso, para se fazer um diagnóstico conclusivo. O que a gente julga fundamental para todo médico? Ao se deparar com um paciente com dor abdominal aguda, que tente enquadrar esse quadro do paciente inicialmente dentro de uma síndrome clínica, que a gente vai chamar assim, tá? E aí dividir em abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo perfurativo, abdômen agudo vascular, abdômen agudo obstrutivo e abdômen agudo hemorrágico, tá? Por que fazer isso? Porque a linha de raciocínio e o passo a passo diagnóstico, ele será comum a diversas patologias incluídas dentro de cada uma dessas síndromes. Mas ele vai ser muito diferente, por exemplo, a investigação em um abdômen agudo obstrutivo ou em um abdômen agudo perfurativo. Então, a sequência de exames que você vai fazer, a velocidade desses exames vai ser diferente. Então, mesmo que você não tenha o diagnóstico definitivo, se você seguiu uma linha de raciocínio adequada, você chega mais próximo possível desse diagnóstico.
Para começar, a gente vai pelo mais comum, abdômen agudo inflamatório. Como o nome está dizendo, é um quadro de abdômen agudo, de dor abdominal aguda. Secundário é um processo inflamatório que pode evoluir para infeccioso ou não de órgãos intraabdominais. A característica principal é que normalmente é uma dor insidiosa, tipo visceral, inicialmente, que vai caminhar para uma dor mais típica, mais intensa, mais localizada, de característica parietal, somática, né? E, em algumas situações, pode evoluir para quadros de peritonite localizada ou peritonite generalizada. Náuseas e vômitos podem estar presentes, tá? Não é obrigatório. A febre também, na maioria das vezes é uma febre baixa, febre muito alta já chama a atenção para alguma complicação, e a presença da massa inflamatória palpável, que no jargão nosso a gente vai chamar de plastrão, também é muito comum que seja visto. Principais exemplos: apendicite aguda, colecistite aguda, pancreatite aguda, a diverticulite aguda não perfurada, por exemplo, tá? Tudo isso é exemplo de abdômen agudo inflamatório. Para o diagnóstico, a gente vai levar em consideração se há um quadro clínico compatível e abrir mão dos exames laboratoriais e de imagem conforme a necessidade, tá? Sempre lembrar que esses exames devem ser direcionados conforme a sua suspeita clínica. Então, se eu não estou suspeitando de uma infecção urinária, eu não devo solicitar um exame de urina para esse paciente. Porque, às vezes, uma leucocitúria leve que o paciente possa apresentar, que pode ser uma contaminação de coleta, alguma coisa assim, pode me confundir, me levar a um erro de interpretação de que aquele quadro dele possa ser de uma infecção urinária. Então, os exames devem ser solicitados conforme a hipótese diagnóstica sempre. E aí são diversos exames que a gente pode abrir mão, depois a gente vai vendo. Exames de imagem, que vão desde a radiografia, passa pela ultrassonografia, tomografia e, em alguns casos, a ressonância é um exame interessante, tá? Quanto aos exames de imagem, é importante a gente falar rapidamente sobre eles aqui. A ultrassonografia, por exemplo, é um exame de fácil execução, tem um baixo custo para o sistema, tem uma boa sensibilidade para o diagnóstico das principais causas de abdômen agudo inflamatório. Tem uma vantagem enorme, que é o fato de poder ser feito à beira do leito. Então, se eu tenho um paciente que está grave, que está com oxigênio ou que está entubado numa UTI, o ecografista pega o aparelho, leva até a UTI, leva onde o paciente se encontra e faz esse exame à beira-leito, tá? Qual o grande problema da ecografia abdominal? O exame ele é bastante limitado a depender do biotipo e da situação clínica do paciente. Paciente muito obeso, a janela ecográfica é ruim. Paciente com grande distensão gasosa abdominal, a janela ecográfica é ruim, o exame fica prejudicado, tá? E é extremamente dependente do examinador. Então, assim, aquelas fotos que vêm junto com o laudo, quase sempre a gente nem olha para aquelas fotos. Por quê? Porque eu preciso acreditar na interpretação que o ecografista fez. É um exame dinâmico, ele muda o probe de ultrassom o tempo inteiro, ele faz uma varredura de toda a cavidade e ele imprime poucas imagens daquilo que ele julga ser importante. Não é um filme completo do exame que eu vejo pequenas partes das imagens. Então, a gente depende do laudo. Se eu tenho um ecografista, uma boa expertise em ecografia, excelente. Se eu não tenho isso, se é um paciente, um médico que muitas vezes fez um curso de fim de semana em determinados locais e que está fazendo o exame, a qualidade, sem dúvida, é muito comprometida. Um exemplo bom de aplicação da ultrassonografia nas hipóteses de apendicite aguda em pacientes que têm um biotipo favorável. O que é que ele vai visualizar que sugere apendicite aguda? Uma estrutura tubular não compressível na fossa ilíaca direita, o apêndice, né, que essa estrutura é o apêndice, com diâmetro superior a 6 milímetros,
tá? Líquido livre periapendicular e, em casos mais avançados, ele pode ver um abscesso nessa região. E a redução da peristalse na fossa ilíaca direita. Então, esses são os sinais de apendicite aguda. Algumas vezes pode ver essa imagenzinha que a gente está vendo aqui, que causa uma sombra acústica posterior, que a gente chama de apendicolito, que é o fator obstrutivo que desencadeia a apendicite aguda. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Uma outra situação em que a ecografia ela é muito boa é na colecistite aguda, tá? Quais são os sinais que ele vai visualizar para diagnosticar uma colecistite aguda? Por exemplo, cálculo impactado na região infundibular, um aumento do diâmetro total da vesícula, um aumento da espessura da parede da vesícula, tá? Aqui está acima de 5 milímetros, vai variar um pouquinho, tem autor que coloca que acima de 4 já é sugestivo de processo inflamatório agudo, tá bom? O normal é até 3 milímetros, tá? Então, acima disso, já pode haver algum processo. Uma lâmina de líquido perivesicular, esse halo mais escurecido ao redor é líquido ao redor da parede da vesícula, tá? E o sinal de Murphy ecográfico, né? O ecografista aperta o probe do ultrassom na parede abdominal, chega próximo ao fundo da vesícula, pede para o paciente inspirar profundamente. Quando a vesícula se aproxima do ultrassom, gera uma dor aguda e o paciente para a respiração. Esse é o sinal de Murphy ecográfico, tá? Tomografia, tá? A tomografia é um bom exame para avaliação de determinadas patologias. Em duas situações, ela vai ser o exame de eleição, por exemplo, já antes de uma ultrassonografia. A primeira delas, substituindo já inicialmente a tomografia. A primeira delas é a diverticulite aguda. Tá? Então, na suspeita de diverticulite aguda, a tomografia é o exame de eleição para ser feito. Deve sempre, que possível, utilizar o contraste por via oral e endovenoso, tá? E na diverticulite aguda, a gente vai ver um espessamento da parede do cólon, que pode ou não estar associado à perfuração e abscesso nessa região. Existe uma classificação de diverticulite aguda, tá? Que é a classificação de Rinchey, que tem várias modificações, na verdade tem várias classificações, a mais utilizada é a de Rinchey, e a última modificação dela é essa de 2005, que foi uma modificação feita por Kaiser. A gente vai ter um estágio 0 para diverticulite não complicada, o 1, que vai ser dividido em A e em B. 1 é só aquela área inflamada ali, pericólica, e o 1B, 1A, isso, né? 1B é aquele abscesso pequeno pericólico. O 2 é o abscesso pélvico, aquele abscesso maior, tá? O 3 é a peritonite generalizada purulenta e o 4 é a peritonite fecal generalizada, tá? Então, essa é a classificação de Rinchey. Como que a gente vê a imagem, né? Isso daqui, para vocês entenderem, é o exame da já próxima região pélvica, né? Aqui a gente tem o osso ilíaco do paciente, aqui é o músculo psoas, tá? Aqui é o ilíaco, né? Então eles se juntam no ilho psoas nessa região. E aqui, dentro do círculo, a gente tem o quê? Um segmentozinho do cólon sigmoide, e essas bolinhas, vamos dizer assim, que aparecem aqui, ó, são divertículos. A parede do cólon nessa região está inflamada, a gordura ao redor do cólon está inflamada. Isso é uma diverticulite aguda não complicada, não estou vendo nenhum abscesso nessa região, tá? Outra situação, isso só para vocês verem exemplos do exame, tá? Outra situação em que a gente vai ter a tomografia como sendo o exame mais indicado e não a ultrassonografia inicialmente, vai ser a pancreatite aguda. Lembrar que na pancreatite aguda, a tomografia ela não é realizada de início do atendimento, tá? O paciente vai ser atendido, se a tua hipótese é pancreatite aguda, você vai avaliar a evolução desse paciente, submetê-lo a um tratamento clínico inicial, ver como ele evolui. Para os pacientes que têm uma suspeita ou uma confirmação de pancreatite aguda grave, a tomografia deve ser feita
pelo menos 72 horas após o início dos sintomas, para avaliação de necrose pancreática. E aí, a gente vai, aqui eu coloquei 5 dias, seria o ideal, mas no mínimo 72 horas, aí, no mínimo 3 dias, tá? Para avaliação adequada na pancreatite aguda, se faz necessário o uso do contraste endovenoso. Como que eu vejo necrose na tomografia na pancreatite aguda? Injeto contraste endovenoso, faço o exame nas fases adequadas do contraste. A área do pâncreas que contrastou adequadamente, ela não tem necrose. A área do pâncreas que não capta o contraste endovenoso é porque não está chegando sangue. Isso é interpretado como necrose pancreática. Por isso que, para avaliação na pancreatite aguda, eu preciso do contraste endovenoso. E por isso que não faz sentido nenhum, nas horas iniciais da pancreatite aguda, eu já fazer uma tomografia para o paciente. Eu ainda não terei bem delimitadas as áreas de necrose pancreática, tá? Então, deve ser feito depois de pelo menos 3 dias, 72 horas, tá? E com o uso do contraste endovenoso, ok? Aqui um exemplo também para vocês. Ó. A gente tem uma tomografia, andar superior, isso é fígado, vesícula do paciente, está aqui, polo superior do rim direito, pedacinho aqui já mais abaixo, né, do rim esquerdo, aorta, tá? Saindo aqui, provavelmente, a artéria mesentérica superior, né, nessa topografia, e aqui a gente vai ter o pâncreas, nessa região aqui, olha, onde tem um asterisco, tá? E acima dele aqui, a gente tem um processo inflamatório peripancreático, aparentemente com pequenas áreas de necrose pancreática, compatível com pancreatite aguda, tá? Então, é um exame excelente para avaliação de necrose pancreática ou da ausência dela, mas de processo inflamatório peripancreático. Tratamento do paciente em que você tem uma suspeita ou uma confirmação de abdômen agudo inflamatório, tá? Jejum, o paciente vai inicialmente permanecer em jejum até que você estabeleça se é uma doença que necessita do jejum como tratamento, por exemplo, a pancreatite aguda, ou se é uma doença de tratamento cirúrgico em que o jejum se faz necessário também, ou não, se é algo que você vai poder liberar a dieta para esse paciente. Então, inicialmente, atender um paciente ainda não tem o diagnóstico definido dele, deixe-o em jejum, tá? Mas o paciente que fica em jejum, você precisa fazer hidratação endovenosa, ofertar glicose para esse paciente, né? Também por via endovenosa, através do soro, realizar analgesia, controle de sintomas, por exemplo, de vômito, se o paciente tiver, realizar os exames laboratoriais, corrigir eventuais distúrbios. Antibiótico terapia não estará indicada para todos os casos. Pancreatite aguda, mais uma vez, o exemplo, não usa antibiótico inicialmente. Apendicite aguda, usa antibiótico. Diverticulite aguda, usa antibiótico. Tá? Então, vai depender do caso que eu tenho, se vai ou não necessitar de antibiótico. Se tiver indicado o tratamento cirúrgico, sempre deve ser realizado no menor tempo possível. Não é, na maioria das vezes, uma emergência. Eu não preciso atropelar nenhuma etapa e levar esse paciente correndo para o centro cirúrgico, na maioria das vezes, tá? Mas também não são quadros eletivos. Isso significa que na maioria das vezes, uma urgência, ou seja, eu tenho que, nas próximas 24 horas, resolver o problema do paciente, tá bom? Na maioria dos casos. E a cirurgia pode ser feita por vídeo, pode ser feita por via convencional, sem nenhum problema. Isso é o abdômen agudo inflamatório. O que é o abdômen agudo perfurativo? O nome está dizendo, é aquele oriundo secundário, né, a uma perfuração de uma víscera oca. Exemplo típico, úlcera gastroduodenal perfurada. Um outro exemplo, diverticulite aguda perfurada. Tá? Então, a diverticulite aguda não complicada, ela pode ser o quê? Um abdômen agudo inflamatório. Ela é vista desse jeito. Uma diverticulite aguda
complicada com perfuração do colo, com pneumoperitônio, é um abdômen agudo perfurativo. Característica do abdômen agudo perfurativo, normalmente é uma dor abdominal intensa, de início abrupto, tá? Você avalia o paciente, ele tem sinais muito claros de irritação peritoneal. É o famoso abdômen tábua do exame físico, tá? O que significa isso? Que o paciente tem uma rigidez muscular involuntária, por intensa irritação do peritônio parietal, tá? Na maioria das vezes é uma úlcera perfurada, né? É o tipo, a patologia mais comum, e aquele conteúdo gastroduodenal é extremamente irritativo para a cavidade peritoneal, tá? Taquicardia, taquipneia, o paciente vai ter com certa frequência. É comum que ele queira ficar muito quietinho, parado, ele não se mexe, porque quando ele se movimenta, piora a dor. Então, ele fica paradinho, muitas vezes em uma posição antálgica, que a gente fala, posição fetal, alguma coisa desse tipo, que ele se sente um pouco melhor. Tá diante de um quadro desse, tem que perguntar imediatamente se usa ou se utilizou recentemente anti-inflamatório não esteroidal, ácido acetil salicílico. Caso recorrente, por exemplo, paciente que teve alguma fratura, teve algum problema osteoarticular, jogando futebol, caiu de moto, qualquer coisa, passou num pronto-socorro e alguém deu lá 15 dias de anti-inflamatório para ele tomar em casa. E aí lá pelo 12º dia, ele aparece no pronto-socorro com abdômen agudo perfurativo. Todo mundo acontece assim? Não. Mas vocês, quando forem prescrever anti-inflamatório por período prolongado para pacientes, por gentileza, deixem junto um protetor gástrico, tá? Deixe junto um omeprazol, um pantoprazol, qualquer que seja, mas se for por um período superior a uma semana de anti-inflamatório, use junto um protetor gástrico para evitar transtornos desse tipo. Principais etiologias, então, úlcera gástrica duodenal, diverticulite aguda perfurada, apendicite aguda pode perfurar, pode romper, pode levar a um abdômen agudo perfurativo com peritonite difusa. Não é comum de se ver. Por quê? Porque durante o processo inflamatório, o aumento tende a bloquear aquela região. Além disso, a maioria dos apêndices tem que localização, gente, quem lembra aí? Retrocecal, certo? Então, significa que ele está no retroperitônio. Se ele perfurar, ele vai fazer um abscesso, ficar bloqueado no retroperitônio. Não vai bloquear livremente para a cavidade peritoneal. Tá bom? Então, ele não vai ter um abdômen agudo perfurativo para a cavidade peritoneal. O diagnóstico clínico chama muita atenção, né? Então, essa dor abdominal abrupta, com exame abdominal bem característico, e, diante da suspeita de abdômen agudo, uma radiografia de abdômen, que a gente chama de rotina de abdômen agudo. O que é isso? Raio-x de abdômen com paciente em pé, raio-x de abdômen com paciente deitado, e uma imagem de transição tóraco-abdominal com o paciente em pé ou sentado. Para quê? Para visualizar se há ou não pneumoperitônio, tá? Então, o raio-x muitas vezes já fecha o diagnóstico para você e, se precisar, você vai caminhar para uma tomografia de abdômen. Ultrassonografia não está indicada na suspeita de abdômen agudo perfurativo, tá? É importante que vocês saibam disso, por quê? Depois que vocês se formarem, forem lá para a UPA, por exemplo, dar um plantão, e estiverem diante de uma suspeita de um abdômen agudo perfurativo, vocês não vão deixar um paciente lá 6, 12 horas esperando uma ultrassonografia que não fará o diagnóstico. Tá? Então, vocês vão ter que, de maneira mais rápida, ou encaminhar esse paciente para uma avaliação cirúrgica, ou realizar, se possível, radiografia ou tomografia de abdômen. Ultrassonografia não estará indicada nessa situação. Essa é a imagem que vocês vão encontrar, tá, gente? Vamos lá, vocês ainda não tiveram radiologia. Isso é uma radiografia de tórax, tá? As áreas mais escuras aqui, a gente está vendo as áreas pleuropulmonares, né, dos dois lados. As áreas um pouco mais brancas aqui são os arcos costais. Essa área central é o mediastino, aqui em cima a parte
de vasos, tudo, e essa área aqui, a área cardíaca do paciente. Aqui do lado esquerdo do paciente, tá? Vocês estão vendo, aqui é a esquerda, aqui é a direita, tá? Do lado esquerdo do paciente, a gente vê essa linha bonitinha, que é o diafragma. Acima dele, cavidade pulmonar. Abaixo dele, cavidade abdominal. Desse lado aqui, a gente teria o fígado. A gente tem o fígado, na verdade. Observem que essa linha aqui, deste lado, ela está aqui, olha, em cima. O diafragma está aqui. E o fígado é essa área branca aqui embaixo. A gente tem essa área escura, que é gás, entre o fígado e a lâmina ali do diafragma, né? Entre o fígado e o diafragma. Nome disso, pneumoperitônio, tá? É ar livre dentro da cavidade peritoneal. Ora, paciente com dor abdominal aguda e com essa imagem, significa que teve perfuração de alguma víscera abdominal, tá bom? Víscera oca abdominal. Então, isso é um quadro é um raio-x compatível com abdômen agudo perfurativo, caso o paciente tenha um quadro clínico compatível, ok? Então, lembrem-se sempre dessa imagem, importante para vocês nos pronto atendimentos. Como que faz o tratamento? Jejum endovenoso, inicialmente, hidrata esse paciente, analgesia, o paciente tem muita dor, eventualmente pode ter náusea, vômito também, já entra com antibiótico para esse paciente, ele tem uma perfuração de víscera abdominal, então você já vai iniciar o tratamento com antibiótico e o tratamento cirúrgico deve ser realizado o mais precocemente possível. Esse paciente não espera jejum, por exemplo. Esse paciente chegou, almoçou faz 1 hora, não tem problema, ele vai para o centro cirúrgico mesmo assim. O anestesista vai fazer uma sequência rápida que a gente fala para ele, vai anestesiar com todos os cuidados, mas ele precisa ser operado o quanto antes, tá? Por quê? Porque quanto mais tempo ele fica, mais conteúdo extravasa para a cavidade peritoneal e maior a contaminação da cavidade peritoneal. Uma coisa é você ir lá, operar um paciente com uma úlcera perfurada há poucas horas, que tem basicamente uma peritonite química intensa, você lava, rafia a úlcera, está resolvido o problema dele. Outra coisa é você pegar um paciente que já tem áreas de formação de abscesso na cavidade e tudo mais, esse paciente tem uma chance grande de fazer novos abscessos depois e você ter que reoperá-lo, além do que ele estará muito mais grave. Gravem o seguinte, paciente com dor abdominal aguda e com um raio-x compatível com pneumoperitônio, a cirurgia está indicada. Salvo medicina, sempre tem exceção, tá? Inclusive essa frase que eu falei, talvez ela não exista, talvez não seja sempre, mas gravem isso, sempre haverá uma exceção. Vocês não têm que saber sempre a exceção, quem tem que saber a exceção é o especialista naquele determinado assunto. Mas, de um modo geral, o que precisa? Saber que um paciente com dor abdominal aguda, mais uma imagem de pneumoperitônio, é igual a tratamento cirúrgico, tá bom? Abdômen agudo obstrutivo, tal qual o abdômen agudo perfurativo, o nome aqui já diz o que está acontecendo. É aquele abdômen agudo consequente a uma obstrução luminal do trato digestivo, tá? A característica principal é uma dor encólica, que normalmente tem uma evolução progressiva, quer dizer, era uma dor mais leve, vai se tornando mais intensa. Associado a isso, aparece distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes e vômitos, tá? A sequência com que isso vai acontecer vai variar dependendo do nível de obstrução que eu tenho. Se eu tenho uma obstrução lá no jejum, no proximal, logo no começo esse paciente vai começar a ter vômito. Se eu tenho uma obstrução lá na transição reto-sigmoidiana, esse paciente vai ter o vômito como última manifestação dele. Então, a sequência de como isso vai acontecer vai estar associada com um tipo de obstrução. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que levam a uma obstrução intestinal? O principal, aqui está em ordem decrescente de frequência, tá, pessoal? O principal é brida, aderência. É um paciente que já fez alguma cirurgia abdominal
e em toda pessoa que é submetida a uma cirurgia abdominal, formam-se aderência entre as alças, ou entre alça e parede, entre o aumento e as alças, enfim. É normal isso. Algumas vezes essas aderências geram pontes fibrosas mais fixas que a gente chama de brida. E o intestino roda com a peristalse, ao se movimentar próximo a uma brida, ele pode sofrer um processo de rotação, tá? Que a gente chama aí de hérnia interna, na maioria das vezes. Tá? O paciente vai dizer para vocês que teve um nó no intestino, é isso. Tá? É uma obstrução por uma rotação, por uma ponte, uma trave fixa fibrótica. Segunda causa mais comum, hérnia de parede abdominal. Por isso que precisa examinar a virilha do paciente. É o local mais comum de ter hérnia. E aí um dos tipos de hérnia que pode aparecer é a hérnia femoral, que é aquela de difícil diagnóstico no exame físico. Mas tem que examinar, tem que palpar. Tá? Terceira causa, neoplasias coloretais. Tá? E, por fim, o volvo de sigmoide. Então, abdômen agudo obstrutivo tem essas principais causas. O diagnóstico, diante de um paciente com quadro clínico e exame físico compatível, a radiografia de abdômen normalmente é o exame inicial. Na radiografia, o que eu vou conseguir visualizar? Já mostro uma imagem para vocês. Distensão gasosa de várias alças associadas ao que a gente chama de níveis hidroaéreos. No raio-x e na tomografia, a gente consegue determinar, observar que tem vários locais que tem o líquido e acima o gás. A gente chama isso de nível hidroaéreo, bem sugestivo de paresia das alças, né, de obstrução daquele conteúdo parado ali, com aquele conteúdo parado ali. Ultrassonografia, mais uma vez, não está indicada. Se a sua suspeita é de abdômen agudo perfurativo, não peça uma ultrassonografia de abdômen. Tá? Eu diria que é até feio para o médico que pede se ele põe lá como hipótese suspeita de obstrução intestinal e fica lá esperando uma ultrassonografia de abdômen. Significa que ele não sabe o que ele está pedindo. Ele está pedindo um exame que é péssimo para ver qualquer coisa quando o abdômen está distendido. Tá? É diferente do que a gente chama de POCUS, tá? P-O-C-U-S, que é a ultrassonografia point of care. O que é isso? Point of care. É o exame feito à beira do leito na unidade de pronto atendimento. Então, por exemplo, o paciente chegou no pronto-socorro, alguns hospitais têm isso, o HU, por exemplo, aqui em Maringá tem isso, tá? O paciente chegou na sala de pronto atendimento, está sendo feito o exame físico dele, tem um aparelho de ultrassom do lado, que o médico plantonista da unidade de atendimento ali pega o ultrassom, passa e olha. Se ele tem alças distendidas, aquilo é um abdômen agudo perfurativo. Então, ele já consegue um auxílio no diagnóstico, mas ele não é indicado a ultrassonografia na investigação da causa da obstrução. Tá? Eu quero ver se é um tumor ou se é uma brida, estou esperando a ultrassonografia. Não faz sentido. Tá? O exame indicado para isso é a tomografia computadorizada de abdômen. Tá? Então, nos casos em que houver dúvida na radiografia, ou se houver suspeita de neoplasia coloretal, deve-se realizar tomografia de abdômen. A imagem do raio-x que a gente vai ver é essa, tá vendo? Primeiro, o paciente aqui ele está deitado. Então, você vê uma distensão difusa de alças de intestino delgado aqui, tá? E depois, com o paciente em pé, o que a gente observa aqui? Que tem vários níveis hidroaéreos. Esses risquinhos aqui, olha, essas áreas aqui, significa o quê? Que isso é uma alça intestinal. Aqui abaixo tem líquido, onde está branco, e acima, onde está escuro, é gás. Isso que é o nível hidroaéreo. Diversos níveis hidroaéreos, compatível com o abdômen agudo obstrutivo. Aqui a tomografia, olha. Nessa tomografia, a gente vê bem aqui o que é um nível hidroaéreo, tá vendo? Aqui uma grande distensão com o nível hidroaéreo presente. Então, tomografia, excelente exame. A tomografia muitas vezes nos dá
o ponto de obstrução, como aparece aqui na imagem. Nessa imagem aqui, o que ele está mostrando nessa seta? Que o intestino delgado aqui está muito distendido e essa areazinha aqui embaixo, olha, com gás dentro, é o cólon descendente. O cólon descendente não está distendido. Então, ou seja, a obstrução é anterior a esse ponto. Tá? É um exame, a tomografia, que traz muita informação para a gente, desde que você saiba contextualizar e interpretar. Em termos de tratamento, abdômen agudo obstrutivo, vamos deixar o paciente em jejum, ele já está obstruído, então não faz sentido ele continuar se alimentando, tomando líquido, isso vai piorar a distensão dele. É importante o contrário, até que você passe uma sonda nasogástrica, tá? Uma sonda calibrosa pelo nariz que chegue até o estômago do paciente, deixe essa sonda aberta, descomprimindo o trato digestivo do paciente. Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, uso de antibiótico deve ser feito de maneira criteriosa, não está indicado para todo mundo, mas quando o paciente tem uma leucocitose associada, quando você suspeita de uma translocação bacteriana, o uso de antibiótico deve ser feito. E tratar conforme a causa. Como que trata? Brida, aderência. Tratamento clínico, que é isso daqui que a gente falou até agora, jejum, sonda nasogástrica aberta, hidratação, correção de distúrbio hidroeletrolítico. Então, você vai fazer isso, se a sua suspeita é brida, por até 48 horas. Teve complicação, piorou, antes disso, opera o paciente. Se não, espera até 48 horas. Não melhorou em 48 horas, opera o paciente, tá? Mas é um tratamento clínico por até 48 horas. Hérnias de parede abdominal, deve-se operar, tá? Então, chegou um paciente com uma hérnia encarcerada e sinais de obstrução. Cirurgia. Você não vai ficar tentando resolver, não, leva o paciente para o centro cirúrgico, já trata a hérnia dele, tá? Neoplasias, tratamento cirúrgico, tem que desobstruir esse paciente, ele não vai melhorar sozinho. Volvo sigmoide, principalmente, descompressão por colonoscopia. Eu não tenho colonoscopia no meu serviço, faça cirurgia para descompressão. Não tem cirurgião no meu hospital, transfira para um local onde tem, tá? Então, são pacientes que você deve atender e, na sequência, encaminhar para um tratamento adequado. Abdômen agudo vascular, tá? É aquele causado pela obstrução do fluxo sanguíneo de um órgão, seja obstrução arterial, seja obstrução venosa, tá? Normalmente é uma dor abdominal súbita, intensa e que é desproporcional ao exame físico, tá? Então é aquele paciente que refere para você que tem uma dor absurda, aí você vai examinar o abdômen dele e fala: normal, o exame, muito pouca dor para tudo isso. Faz um diazepam, né? Tá com piti. Não é, pode ser um abdômen agudo vascular na fase inicial, tá bom? Por que que isso acontece? É uma isquemia, está faltando sangue naquele órgão, na maioria das vezes. É um infarto do intestino, tá? E por que que o exame físico é normal? Porque não tem irritação peritoneal, porque não tem distensão significativa no início do quadro, que é quando você consegue salvar esse intestino. Então, o abdômen agudo vascular é uma das situações clínicas mais difíceis de se fazer o diagnóstico e conduzir o paciente adequadamente, sem que ele tenha uma perda muito grande de segmento do intestino, tá? Geralmente, são quadros muito graves, que levam a cirurgias extensas e comprometem frequentemente a vida do paciente. Em termos de diagnósticos etiológicos, a trombose arterial é a principal causa, a embolia arterial, junto com a isquemia não oclusiva, ficam ali em segundo lugar, e a trombose venosa é a causa menos provável. Tem uma mortalidade, gente, se não conduzida adequadamente, de 50% a 70%. Então, é um quadro muito grave, lembrem-se disso. A suspeita diagnóstica é o pilar. Então, chegou um paciente que tenha uma dor abdominal intensa,
e que o exame físico não te chama tanto a atenção, coloque lá nas primeiras opções de hipótese diagnóstica tua, abdômen agudo vascular. Por quê? Porque esse paciente você precisa correr com ele, você precisa fazer tudo muito rápido. Você tem algumas horas para fechar ou para excluir esse diagnóstico, de forma que ele tenha um tratamento bem sucedido, tá? E não tenha ressecções muito extensas aí. Como que eu vou suspeitar para todo mundo? Os fatores de risco, quais são? Para trombose arterial, que é a principal causa. Os mesmos fatores de risco para aterosclerose difusa, tá? Doenças crônicas como insuficiência renal, diabetes, tabagismo, tá? De longa data, tudo isso é fator de risco. Para embolia arterial, principal causa, gente, arritmia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio prévio. Por quê? A arritmia forma trombos lá no interior da câmara cardíaca, que em algum momento podem ser desprendidos, ser lançados na corrente sanguínea e impactar em qualquer vaso. Se for para o sistema nervoso central, vai causar um acidente vascular encefálico. Se for para o membro inferior do paciente, vai causar uma isquemia de membro inferior. Se for para o intestino, vai causar uma obstrução, uma isquemia mesentérica, tá? Então, lembrem-se disso, fiquem atentos para os fatores de risco. Isquemia não oclusiva, né? Depois a gente vai ver. É um quadro que acontece por uma má perfusão intestinal. Se é uma má perfusão generalizada intestinal, ela é mais comum em pacientes graves, pacientes de UTI, por exemplo, que evoluem com a isquemia. Às vezes pode ser uma isquemia por uma má distribuição de fluxo sanguíneo dele. Está com altas doses de droga vasoativa lá na UTI, mal perfundido, o intestino também, nessa situação, fica mal perfundido, tá? Oi. Não é um quadro muito rápido. Qual é a sequência, normalmente, que você vai ter? A isquemia vai acontecer, né? Você tem ali um tempo variável de até 6, 8 horas em que o intestino ainda é viável, né? Depois disso, ele já tende a se tornar inviável, tá? Esses pacientes frequentemente vão para a cirurgia, já na maioria das vezes, se você demorou para fazer o diagnóstico, com uma acidose metabólica importante associada, uma leucocitose importante, tudo. E se já tiver uma isquemia irreversível, você vai ressecar aquilo. Então, esses pacientes frequentemente vão a óbito no pós-operatório, tá? E os que não vão a óbito, muitos deles ficam com segmento de intestino muito curto, incompatível com a vida depois. Se você faz, por exemplo, você tem lembrem-se da embriologia e da anatomia. Se você tiver uma oclusão do tronco, da origem, da artéria mesentérica superior, que é a mais comum de ser obstruída, você vai ter uma isquemia que vai lá de próximo ao ângulo de Treitz até o terço distal do cólon transverso. Todo o intestino nesse segmento ele vai ser comprometido. E aí o que vai sobrar para o paciente? Duodeno e alguns centímetros de jejum e cólon transverso distal descendente sigmoide. Não é compatível com uma absorção de nutrientes que garanta a vida desse paciente. E aí, o que faz, né? Se você operou um paciente, você salvou a vida dele no primeiro momento, mas depois ele não se alimenta, ele não consegue ter uma alimentação. Esse paciente é um candidato, por exemplo, a transplante de intestino, tá? No Brasil, feito de maneira muito precária ainda, em 1 ou 2 lugares aí. Nos Estados Unidos já e em alguns outros países com uma condição um pouco melhor, mas o resultado muito ruim. Então, e aí, o que faz? Alguns pacientes ficam com nutrição parenteral, com nutrição endovenosa por período prolongado, e aí, em algum momento, por uma sepse de catéter, por alguma outra coisa, ele vai a óbito. Por isso que eu falo assim, o que tem o médico da unidade de pronto atendimento, o que ele tem que fazer no abdômen agudo vascular? Tentar fazer o diagnóstico no menor tempo possível. Mas fez o diagnóstico, era uma oclusão de tronco da artéria mesentérica, 4 horas depois do diagnóstico, ele já estava na mão da equipe cirúrgica. O que faz? Revascularização.
Então, tanto por via endovascular quanto por via cirúrgica mesmo, você vai lá e recanaliza aquele local da obstrução, reestabelece o fluxo sanguíneo do órgão. Ah, vai salvar todo o intestino? Às vezes não. Às vezes um segmento central dele, que foi onde teve o sofrimento inicial, vai evoluir para isquemia, mas você vai salvar um segmento muito maior, que é compatível depois com uma vida normal. Tá bom? Então, lembrem-se disso aí, que o médico que atende o paciente a primeira vez no abdômen agudo vascular é o principal responsável pelo sucesso no tratamento dele lá na frente. Se ele demora aqui para fazer o diagnóstico, não adianta o cirurgião fazer uma cirurgia brilhante lá na frente, porque ele já perdeu o intestino. Então, o tempo é fundamental. Tem uma frase que os cardiologistas gostam muito, né? Não sei se o Otávio já falou isso para vocês. Já tiveram aula de infarto agudo do miocárdio? Não? Quando tiver, se não tiveram, quando tiver, o Otávio vai falar que tempo é músculo, tá? Ou seja, um paciente que teve um infarto, quanto mais tempo você demora para restabelecer a circulação, maior o comprometimento de tecido muscular que esse paciente vai ter. Então, no coração, maior a área que ele vai perder de mobilidade. Ele vai ter uma insuficiência cardíaca, algo nesse sentido depois. No intestino, a mesma coisa. Tempo é músculo, tempo é intestino, tá bom? Quais são os exames que você vai fazer? Então, exames laboratoriais, o que te chama a atenção? Leucocitose marcante, leucocitose é bastante expressiva, normalmente acima de 20 mil leucócitos, acidose metabólica. Gasometria sai na hora, tá? Então, como que é uma gasometria? Você vai lá, coleta o sangue arterial, entrega na mão da enfermeira, ela vai lá, conecta no aparelhinho. A maioria das UTIs, dos pronto-atendimentos, tem um aparelho próprio. Você coloca lá, ele faz a leitura e imprime o resultado para você. Então, assim, é um exame quase que instantâneo que você tem ali. Olhou, tem uma acidose metabólica, isso corrobora ainda mais com a tua hipótese diagnóstica. Aumento de amilase e desidrogenase lática. Esse aumento de amilase frequentemente leva a erros, porque a pessoa vê lá 300 de amilase e fala, isso deve ser uma pancreatite, tá? Mas não é uma pancreatite. A morte celular intestinal, vocês lembram daquele quadro que eu dei na aula passada para vocês? Causas de hiperamilasemia. Isquemia mesentérica é uma das causas que está lá. Então, tem que lembrar que esse aumento discreto da amilase, discreto assim, menor do que 5 vezes o limite superior da normalidade, pode ser da isquemia, bem sugestivo de isquemia. Exames de imagem, a radiografia vai ser muito inespecífica, ela não fecha o diagnóstico, tá? A ultrassonografia também não estará indicada aqui, e a tomografia computadorizada, em especial com o contraste endovenoso e a reconstrução adequada das imagens, que a gente chama de angiotomografia, é o exame para diagnóstico. Se você está num hospital com uma estrutura adequada, se a tua hipótese é de abdômen agudo vascular, leve esse paciente para tomografia, faça uma angiotomografia nele, que na hora você tem o diagnóstico. Você tem lá um ponto, vai aparecer um ponto de stop, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá bem fácil de ver. Primeiro aqui, ó, aqui a gente tem sinais indiretos. Um edema de uma alça intestinal aqui, tá? Isso significa que pode ser uma isquemia ou um processo inflamatório. Isso daqui, olha, com o tempo vocês vão aprender a ver bem. O que é isso daqui? A gente está vendo uma alça intestinal, tá? Aqui é o gás dentro da alça, aqui é conteúdo líquido dentro da alça, e aqui embaixo, olha, tem uma coisa escurinha. O que é isso daqui? É gás na submucosa da alça, tá? Se tem gás ali, é porque tá tendo isquemia, assim que a gente vai interpretar, tá? O nome disso é pneumatose intestinal. Pneumatose intestinal é um sinal de isquemia até que se prove o contrário. Tá? Como que eu sei que isso é pneumatose intestinal? Tem gás debaixo do líquido. O gás só fica debaixo do líquido, na imagem aqui, se ele não estiver no mesmo ambiente que o líquido, ele está abaixo da mucosa. Tá bom? É um gás na submucosa, por isso que chama pneumatose intestinal. Aqui, ó, essa imagem, olha que bonita, tá? Você tem aqui tronco celíaco
e logo abaixo você tem o tronco da artéria mesentérica superior e parou, não vai mais contraste. Ela está obstruída próxima à origem. Uma angiotomografia mostrando um abdômen agudo vascular por obstrução da artéria mesentérica superior. Como que a gente vai conduzir, né? Então, esse quadrozinho aqui, ele meio que resume bem como vai ser o quadro clínico, o local mais acometido, as doenças associadas e o tratamento. Então, vamos lá, ó. Trombose arterial, tá? Que é a causa mais comum. Vai ter uma dor abdominal intensa, não tem radiação normalmente, pode acometer todo o intestino, tá? Por quê? Porque eu posso ter trombose da artéria mesentérica superior, que pega todo aquele trajeto que eu falei para vocês, e posso ter da mesentérica inferior, que pega segmento distal do cólon transverso, descendente sigmoide, reto superior, tá? Doenças associadas, qualquer paciente com doença arterial oclusiva crônica, acidente vascular encefálico, que tem muitas vezes fatores em comum, qualquer obstrução vascular, cirurgia vascular prévia que ele possa ter tido. Tratamento, revascularização, principalmente se for da artéria mesentérica superior. Tá? Fibrinólise pode ser usada, e quando tiver necrose, não tem jeito, você tem que ir lá e ressecar. Embolia, tá? Então, um quadro clínico também parecido, dor abdominal intensa, súbita, normalmente poupa o intestino proximal. Por que que isso acontece? Porque é difícil que o trombo que se desprenda tenha exatamente o tamanho do ósseo da artéria mesentérica superior lá na aorta. Ele normalmente é um pouquinho menor, ele entra e progride um pouquinho na artéria mesentérica superior e obstrui conforme vai diminuindo o diâmetro dela, tá? Nesse ponto que ele vai obstruir mais distal, alguns ramos jejunais já saíram da artéria mesentérica superior. Então, a parte proximal do jejúnio, ela é poupada, tá? Fatores de risco associado, doenças cardíacas, arritmia ou qualquer outra que possa levar à formação de trombos. Tratamento, embolectomia, se você está em um serviço de endovascular, a endovascular é a via de eleição. Se você não está, cirúrgica mesmo, você pode tentar fazer a embolectomia. Isquemia não oclusiva é aquela do paciente crítico, que está lá na UTI, está grave, está mal, evolui com distensão abdominal, com leucocitose. O intestino, variável, tende a acometer inicialmente as áreas de menor perfusão do intestino. Transição reto-sigmoidiana, que a gente chama de ponto de Sudeck, né? Tem isso lá na aula de coloretal, de anatomia cirúrgica coloretal, ou ângulo esplênico, que a gente chama de ponto de Griffith, tá? Então, esses dois locais é o que normalmente são mais acometidos. E como que trata isso daqui? Melhorando o paciente como um todo, vamos dizer assim. Não adianta eu tentar ir lá e perfundir o intestino, o problema não é esse. Ele está com má perfusão sistêmica. Um paciente que tem uma má perfusão sistêmica tem seu fluxo sanguíneo redirecionado por chamados órgãos mais nobres, sistema nervoso central e cardiovascular, tá bom? Cardiopulmonar, na verdade, tá? O intestino não entrou nessa lista seleta aí de órgãos nobres nesse sentido, embora eu discorde com bastante veemência, vamos dizer assim. Trombose venosa, trombose da veia mesentérica superior ou da veia porta, tá? Normalmente poupa o cólon, a isquemia, e aqui os fatores de risco são doenças que facilitem o desenvolvimento de trombose venosa. Tá? Então, pode ser trombofilia, pode ser um paciente tabagista. O último caso que eu tive, o paciente não tinha nenhum fator de risco, apenas obesidade. Era um único fator que nem está nessa tabela aqui, mas é um fator de risco. O paciente só com obesidade fez uma trombose venosa da veia porta. Tratamento, anticoagulação. Como se trata uma trombose da perna do paciente, uma trombose venosa da perna? Anticoagula o paciente. Qual o problema? Isso normalmente gera
Em alguns pacientes não há uma recanalização completa da veia porta, e aí desenvolve-se um fluxo colateral. O paciente pode evoluir, por exemplo, com varizes de esôfago, tá? Em alguns casos. É o que pode acontecer. A necrose na trombose venosa, se você já inicia a anticoagulação precocemente, ela tende a não acontecer. Então, cirurgia na trombose venosa é muito raro de ser necessário. Abdômen agudo hemorrágico, tá? Não confundam abdômen agudo vascular com abdômen agudo hemorrágico, tá? Às vezes as pessoas acabam se confundindo aí quando vão escrever. O abdômen agudo hemorrágico é aquele oriundo do sangramento de algum órgão intraabdominal, tá? Normalmente uma víscera maciça ou ruptura de aneurisma. Dor súbita, sinais de choque hipovolêmico, muitas vezes, palidez cutânea e mucosa, são as principais manifestações aí. Vai ter uma gravidade muito variável. Por exemplo, uma mulher que tem um cisto ovariano que se rompeu, ela vai ter um quadro mais lento, vai ter dor, mas ela vai ter uma evolução mais lenta. Um paciente que tem um aneurisma de aorta que se rompe, esse em alguns minutos ele tem o seu desfecho, quer dizer, não é algo que fique muito lentamente. Principais diagnósticos: gravidez ectópica rota, né? Aquela gravidez tubária, por exemplo, que é a mais comum. Cistos anexiais rotos, é bastante comum da gente ver no pronto-socorro, às vezes pequenos cistos ovarianos aí, eles se rompem, sangram um pouco, muitas vezes nem requerem um tratamento específico, só observação mesmo, tá? Aneurismas viscerais, ou aneurismas de grandes vasos aí também podem ser uma causa. Para o diagnóstico, a suspeita clínica é importante. Nos exames laboratoriais, a anemia é bastante marcante, mas essa anemia, gente, é importante vocês terem em mente o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um cisto ovariano que se rompeu e a paciente vem perdendo sangue já há várias horas, em pequena quantidade, há um rebalanço, vamos dizer assim, das células do sangue dessa paciente. Então, ela vai adquirindo mais plasma para compensar o volume. Ela perde sangue e vai repondo plasma, vai ganhando líquido intravascular. Isso vai diluindo as hemácias. Então, você tem anemia no exame laboratorial dela, tá? Por outro lado, se o paciente tem um aneurisma de aorta que se rompeu um aneurisma, ele perde sangue total. E é muito agudo, é muito rápido. Então, se eu coletar o sangue desse paciente, ele perdeu metade da volemia dele, mas eu vou lá e coleto sangue, vem lá HB de 14, hemoglobina de 14, normal. Por quê? Porque ainda não houve um rebalanço dessas células da corrente sanguínea. Tá? Depois que eu fizer a hidratação desse paciente, pegar acesso, hidratar, e se eu coletar novo exame, aquele HB que era 14 vai cair para 5. Nossa, ele sangrou tudo isso agora? Não, ele já tinha sangrado. Eu só diluí o que estava circulando nele. Então, a ausência de anemia não significa que não seja um abdômen agudo hemorrágico. Tá? Exames de imagem. Radiografia vai ser muito inespecífica, não é indicada. Aqui sim, a ultrassonografia rápida, feita à beira do leito, ela pode te mostrar líquido livre na cavidade e, se for um exame mais detalhado, pode até mostrar a causa do sangramento, como, por exemplo, uma gravidez tubária rota, cistos anexiais rotos, um aneurisma sangrando para o reto peritônio, você pode olhar ali e já perceber. Tomografia. Na suspeita de aneurisma, se o paciente estiver estável, indicado. Onde eu fiz residência, lá no Hospital do Servidor, é um hospital que atende muito paciente idoso. E os pacientes se acompanham lá, porque eles têm o plano de saúde, que é o equivalente ao SAS aqui do Paraná, todos vão para o Servidor, lá para esse hospital. Então, eles são pacientes que já são conhecidos no hospital, os mais idosos. No prontuário dele já tem, ele tem aneurisma, ele acompanha com a cirurgia vascular. E era muito frequente.
Chega no pronto-socorro, olha, fulano tem um aneurisma, está com dor abdominal aguda. Era aquela correria, entendeu? E nas rupturas, muitas vezes, sem tomografia, sem nada, já ia para o centro cirúrgico o paciente. Então, assim, é um quadro muito rápido na maioria das vezes. Lá isso funcionava muito bem. Por quê? Porque os pacientes iam todos para esse hospital. Então, eram conhecidos, tem um prontuário no mesmo hospital. Se você pega em outro local, o SUS, é mais difícil. Por quê? Porque o paciente tem um problema agudo, ele vai para a UPA, na UPA ele não tem um prontuário, ele é atendido a cada vez que chega com uma fichinha diferente, nem sempre ele sabe o que tem, então é um paciente que às vezes perde o tempo precioso aí para tratamento. Isso daqui que a gente pode ver às vezes, olha, aqui é um exemplo, tá? Não está roto, mas tem um aneurisma. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, é a veia cava, e isso que está branco aqui é a aorta do paciente, tá? Extremamente dilatada, compatível com aneurisma. A aorta dele está maior do que o corpo vertebral, tá? E aqui do lado, uma visão também mostrando isso daí, tá? Aqui uma reconstrução ó, em 3D, né, um exame de tomografia, mostrando nesse paciente aqui um aneurisma infrarrenal da aorta que não pega as ilíacas. E aqui um quadro de ruptura, o corte aqui não deixa claro para a gente de que altura é, de onde sangra esse paciente, mas tudo isso daqui é um sangramento retroperitoneal, provavelmente por alguma ruptura aneurismática. Como que trata o aneurisma? Né? Se possível, por endovascular. Né? Você entra, pulsiona, cai na artéria, passa na região do aneurisma e coloca uma endoprótese que recanaliza esse segmento. Esse é o melhor tratamento que tem, se possível, para ser feito. Então, vai tratar conforme a causa, né, conforme a necessidade. Se for uma gravidez tubária rota, normalmente é a cirurgia. Tá? Se for cisto anexial, você pode ter um tratamento expectante, eventualmente pode ser um tratamento cirúrgico, se está sangrando muito. E aneurismas rotos, tratamento normalmente cirúrgico, preferencialmente endovascular. Tá? Em termos de dor abdominal, como que ficaria então? Diante de uma anamnese bem feita, um exame físico bem realizado, você tenta encaixar aquele quadro dentro de uma das síndromes clínicas. Tá? Abdômen agudo inflamatório, pode ser realizado o raio-x de abdômen, mas o ultrassom de abdômen é um exame importante. Tá? No abdômen agudo perfurativo, no obstrutivo e no vascular, observem que a ultrassonografia não entra. Tá? Então, a gente até pode fazer o raio-x, muitas vezes é o exame mais rápido que a gente tem, mas ele não é o principal exame. O principal exame vai ser a tomografia do paciente. Só no abdômen agudo perfurativo que o raio-x de abdômen, na maioria dos casos, ele já te dá o diagnóstico. No abdômen agudo hemorrágico, mais uma vez, o ultrassom entra como sendo algo mais indicado. Em algumas situações, a tomografia. E aí o paciente vai para tratamento conforme a causa. Isso daqui eu acho que vocês já viram, é o mesmo que tem, mas como que isso frequentemente é cobrado em prova? Não necessariamente dessa maneira, tá? Mas é um paciente que suspeita de abdômen agudo perfurativo. Qual o exame deve ser solicitado inicialmente? Acabamos de falar, né? É um paciente que você vai fazer a radiografia de abdômen. Como que isso frequentemente aparece em prova? Fulano, 34 anos, acidente de moto há 2 semanas, em uso de anti-inflamatório não esteroidal, dá entrada na unidade de pronto atendimento, com uma dor abdominal de início súbito, o exame físico, sinais de irritação peritoneal, qual a sua conduta? E aí elenca algumas possibilidades de exames para ser realizado. Aí você tem que pensar que aquele quadro clínico é do abdômen agudo perfurativo e que do abdômen agudo perfurativo o primeiro exame a ser realizado é a radiografia de abdômen.
tá? Então, mas é nesse sentido que é perguntado. Certo, pessoal?